Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Monterrey, Novo León, México, na congregação que o reverendo Epifânio Lopes pastoreia. Que Deus lhe abençoe grandemente. Ao nosso irmão Miguel Bermúdez Marim e a todos os irmãos ali e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, hoje, domingo 16 de abril desse ano de 2023, e a todos os presentes também, que Deus lhes abençoe grandemente. Para hoje temos o tema, o vento forte do Oriente, que foi pregado no dia 28 de junho de 1997. Em Cali, Colômbia. Ele usou a escritura de Êxodo, capítulo 14. E vamos ler uma porção ali. Desse capítulo. Capítulo 14. Versículo 21 em diante. Diz: E estendiu Moisés sua mão sobre o mar, e hizo Jehová disse o Senhor a Moisés, e disse: estendeu o Senhor recio viento oriental toda aquela noite, e volvió el mar en seco, e las aguas quedaram divididas. Entonces los hijos de E o Senhor ia Israel diante dele, entraram por en medio del mar, e entraram pelo meio do mar, em seco, tendo as águas como muro à sua direita e à sua esquerda. E ele escreve ali, na quarta vigília, 6 a 9 a.m. Ou seja, foi na quarta vigília que isso aconteceu. E seguindo os egípcios, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, ou seja, na quarta vigília, que o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E ali novamente ele escreve a quarta vigília, 6 a 9 a.m. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e dificultou-se, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. E quando amanhecia, ele volta a escrever também, na quarta vigília, o vento forte do Oriente. Podem se sentar. Queiram ter a bondade na mensagem. Atores vencendo o inimigo com o Espírito de Deus a Israel, pregado 8 de março de 2007, em Tamaulipas, México, diz:
E agora encontramos que o segundo êxodo foi na esfera espiritual, sendo tirados do reino das trevas e colocados no reino de Cristo, o reino de Deus. Na mensagem, o terceiro êxodo nos diz na página 50, diz o que esse cordeiro fez, esse anjo do Senhor, o qual era Cristo. Escreve anjo do Senhor, é Cristo. Você crê? São João 6, todos eles estavam bebendo esta água e tendo um grande tempo e se regozijando. Ele disse: eu sou o pão de vida que veio de Deus do céu. Eu sou esta rocha que esteve no deserto. Eles disseram: agora sabemos que tu és um louco. Tu és um louco. Tu tens um demônio sobre ti. Tu és um homem louco com um demônio. Você sabe, as pessoas recebem um espírito sobre eles. Algumas vezes chegam a ser muito altivos religiosamente. Eles diziam: tu és um diabo. Tu tens demônio sobre ti. Tu és um samaritano e tens um demônio sobre ti. Disseram. E aqui, tu não tens nem mais de 50 anos, não é verdade? E diz que viste Abraão. Eu posso vê-lo dar 2 passos atrás. E ele diz: eu sou o que sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Esse era um fogo ardente, o pilar de fogo na sarça. Quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, e Saulo o encontrou no caminho, ele tinha voltado a este pilar de fogo. Disse: eu venho de Deus e volto a Deus. Quando Pedro esteve na prisão, o pilar de fogo entrou e abriu as portas e o tomou e levou para fora. Isso é correto. E ele escreve ali: Jesus é igual o pilar de fogo. Onde os guiou este pilar de fogo? Agora lembre, Moisés não era o pilar de fogo. Ele era um líder ungido sob este pilar de fogo. E o pilar de fogo vindicou apenas a sua mensagem com sinais e maravilhas. E esse pilar de fogo guiou a terra que Deus lhes prometeu, onde Ele mesmo seria encarnado entre eles algum dia. Isso é correto. O que eles fizeram? Murmuraram, se incomodaram e todo o resto, para mostrar que eram sob o sangue de um cordeiro ordinário. Mas desta vez, glória a Deus, o pilar que vemos entre nós, o pilar de fogo, nos guiará ao milênio, onde ele retornará ao seu povo, a este grande reino milenial, depois deste êxodo, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que isso é correto. E ele escreve: o pilar de fogo nos levará ao milênio. E desenha uma estrela de Davi. Nós estamos em Êxodo e concluindo e apagando os gravadores em um momento. Ó, meus amigos, meus irmãos, os que estão presentes e os que vão ouvir as fitas, permita-me, como seu irmão e cidadão do reino de Deus, saia neste êxodo, porque todos os que fiquem para trás levarão a marca da besta. Saiam da Babilônia, saiam desta confusão, saiam desses sistemas e sirvam ao Deus vivente. Permitam que este grande anjo do pacto, Jesus Cristo em forma de Deus, não estimou ser igual a Deus, mas ele é um pilar de fogo. E ele escreve: o pilar de fogo, o anjo do pacto é Jesus.
E escreve: saiam neste terceiro êxodo. Ele é um pilar de fogo, na mesma forma em que era lá atrás, trazendo este primeiro êxodo, trazendo o segundo êxodo, e aqui está ele, com o terceiro êxodo. O primeiro êxodo, o que ele fez? Ele coloca número 1, primeiro êxodo. Ele os sacou de uma terra natural a uma terra natural. O segundo êxodo, escreve 2. Ele sacou de uma condição espiritual a um batismo espiritual do Espírito Santo. E escreve 3. Agora, ele está trazendo de um batismo espiritual do Espírito Santo de novo à terra eternal do milênio e ao grande porvir, o mesmo pilar de fogo pelo mesmo sistema ungido. Um profeta, um sistema que Deus usa, o qual é o pilar de fogo no meio do povo. O mesmo pilar de fogo pelo mesmo sistema ungido, escreve um profeta. O mesmo Deus fazendo as mesmas coisas e a mesma palavra que declarou no início. E escreve 1, declarou o segundo, 2, e a mesma palavra de que declarou o segundo, declarou o terceiro. E escreve 3. E aqui o vemos entre nós. E o irmão Branham viu, falando a alguém mais acima na visão da carpa. Ele estava falando a alguém. Essa coluna de fogo. Saiam fora. Oh, saia deste caos. Venha a esse Deus. Venha a esse Deus vivente. Venha a palavra. E a palavra foi feita carne, habitou entre nós, e agora ele está em nossa carne, habitando entre nós. Saia e sirva ao Deus vivente, enquanto inclinamos nossas cabeças. E escreve: Deus em carne. Continua dizendo, nessa mensagem que estamos lendo do nosso irmão William. Depois, o terceiro êxodo tem uns quantos aspectos. Por exemplo, o terceiro êxodo cobre o ser libertado, o sair vitoriosos, o sair do Egito denominacional e ser colocados na etapa da Era do Reino, que é a Era de Pedra Angular. E a parte física será sendo tirados do reino terrenal, do reino dos gentios, os que estejam nesse reino que cobre toda a terra. E também, sendo libertos, nos mostra que isso nos fala de que seremos libertos da esfera física terrena, que está controlada pelo reino das trevas, e levados ao reino de Deus, reino de Cristo, o qual nos fala de uma transformação para os que vivemos e de uma ressurreição em corpos eternos dos mortos em Cristo. E assim, fisicamente, entraremos ao reino de Deus, ao reino de Cristo, e, consequentemente, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Depois, voltaremos à terra para o estabelecimento do reino de Cristo, que é o reino de Deus, o qual será a restauração do reino de Davi nessa terra. Simples assim. Agora, no primeiro êxodo, e para o primeiro êxodo, houve uma luta. Para o segundo êxodo, também. E para este terceiro êxodo, haverá uma luta, uma apertura. Mas se lá no primeiro êxodo, o povo teve a vitória, Deus deu a vitória ao povo, encabeçado pelo Espírito de Deus, manifestado em Moisés. Agora vejam, nesse primeiro êxodo, na página 164 do livro Adotados, página 164,
164. Moisés, sendo um tipo de Cristo, dirigiu os filhos até a terra prometida. Então Moisés não introduziu os filhos à terra prometida, Josué introduziu as pessoas e dividiu a terra. Jesus pagou o preço, os dirigiu ao Espírito Santo. Vejam, um tirou e outro os introduz. Jesus os levou até o momento onde receberiam o Espírito Santo. E quem deu as chaves? A quem deu as chaves? A Pedro. Um tirou e o outro introduziu. Ele posicionalmente pôs a igreja em ordem. A cada homem o preencheu com a sua presença do seu ser. Veja o que me refiro. Tudo em Cristo Jesus, como Deus predestinou isso para o chamamento deste Evangelho. E no livro de Citações, na página 157, parágrafo 14, 1403 diz: o que está na imagem expressada de Jeová Todo-Poderoso, o que desceu abaixo na forma de uma coluna de fogo, em um arbusto ardente para atrair a atenção de um profeta, o que desceu sobre a montanha, e qualquer pessoa que ainda o tocou devia ser morto, além de Moisés e Josué. Ou seja, somente Moisés e Josué podiam estar ali. E eles não iam ser mortos, apenas os que se aproximassem. Tem um lugar onde diz que Josué estava na metade ou com a metade da montanha. Como foi aquele que guiou os filhos de Israel pelo deserto em sua viagem como tipo de pessoa chamada fora hoje? E escreve: igreja é igual, Israel é igual a igreja Israel é igual à igreja, Cristo a imagem de Deus. E também escreve o terceiro Êxodo, e escreve Moisés, Josué. E embaixo escreve o pilar de fogo. E no segundo Êxodo também. E o povo obteve a vitória, o qual Deus lhe deu por meio de Jesus Cristo. Lembrem que para cada êxodo há um mensageiro dispensacional, com uma mensagem dispensacional. Logo, sem os êxodos anteriores, o povo obteve a vitória, Deus deu a vitória, e consequentemente é a vitória de Deus sobre o reino das trevas. Na página 103 do livro de Citações, também nos diz: isso é da mensagem, o terceiro Êxodo. Mas vamos ler aqui esse extrato. Diz no parágrafo 889: a mente espiritual pode olhar para o Egito, e ele escreve reino gentil, e ver se levantar a perseguição. Ver José ser levado, escreve Espírito Santo. Em cima E.S. Ver José, e em cima escreve Espírito Santo, ser levado para que se levantasse a perseguição. E escreve em cima o Êxodo hoje e a apertura. Apocalipse 17,
8 al 18 ao 18 y 19 e 19, 11 ao 21. y arriba escribe E em José. cima escreve José. Entonces miramos a Dios E então olhamos a con Deus su rueda com a sua roda, e aí escreve Cristo dentro de la rueda, dentro da todo roda, moviéndose alrededor, tudo se movendo ao redor perfeitamente. Vemos Potifar rejeitar José. Vejam a mentira que disse, e vejam José na prisão com a sua barba crescida, excomungado dos seus irmãos. Porém, então, de repente, Deus operou. Então podemos ver a roda se movendo dentro da roda. O grande plano de Deus se movendo todas as coisas a este êxodo. O grande plano de Deus se movendo todas as coisas a este êxodo, a este tempo. Ele chamará o seu povo, a sua terra outra vez. E escreve a roda dentro da roda. Vejam também na 891, da mesma página 103, desta mensagem do terceiro êxodo, diz: e a iniquidade da denominação amorreu, e escreve amorreu é igual denominação, que tem se chamado a igreja por tanto tempo, até que a sua iniquidade já está por ser completada. Está vindo um êxodo, onde Deus mostrará quem é quem. Onde a igreja noiva de Jesus Cristo sairá num êxodo à terra prometida. E escreve êxodo à terra prometida, rumo à terra prometida. Continua dizendo nosso irmão William, para o terceiro êxodo, a vitória também será de Deus, de Cristo, de Deus por meio de Cristo, e consequentemente do povo de Deus. E consequentemente haverá um mensageiro dispensacional e ministros que estarão braço a braço com ele, trabalhando no programa desse terceiro êxodo, que trará grande vitória do amor divino, trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos. Todas essas batalhas onde Deus interveio e deu a vitória ao povo e ao mensageiro que estava frente a este povo de Deus, é tipo e figura do que estará acontecendo nesse tempo final. E a vitória de quem será? Será de Deus e o seu povo, junto aos seus ministros que estarão com o povo de Deus no último dia, na era que lhes corresponde, que é a era de pedra angular, e que estarão neste entrelace dispensacional. Portanto, haverá pastores que estarão vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel, que estará manifestado no meio da sua igreja no último dia, e terá o seu mensageiro para o último dia, o qual esses ministros que estarão vencendo o inimigo o reconhecerão. Reconhecerão o mensageiro que Deus tem para o último dia. Junto a esse mensageiro estarão vencendo o inimigo, ao anticristo, que tratará de destruir os escolhidos de Deus, tratará de destruir a igreja, tratará de destruir a igreja noiva de Jesus Cristo e tratará de destruir os judeus também. Mas Cristo vai estar manifestado e terão ministros que estarão vendo esta manifestação de Cristo e estarão braço a braço com Cristo e o mensageiro que ele tenha para o último dia. E, consequentemente, estarão vencendo ao inimigo de Deus, estarão vencendo ao diabo, que se encarnará no anticristo, no homem do pecado. Na mensagem, escapa-te ali, te apressa. Veja o que nos diz o nosso irmão Branham.
na página 11. Tem outro lugar aqui, vamos à página 11, em diante, que diz: eu gosto muito dessa parábola das virgens. Vocês lembram as velhas lâmpadas de azeite que não tínhamos luz elétricas até pouco tempo? Observem, o azeite estava no fundo da lâmpada e tinha um pavio que levava até a parte superior. Este pavio era de material especial para que o fogo acendesse a um extremo deste pavio. Não podiam pôr um tubo para que fizesse. Isso tipifica as coisas feitas pelo homem. Tem que vir pela forma provista por Deus. E escreve: vir na forma provista de Deus. O pavio é a fé. E a única coisa que pode levar o Espírito Santo a produzir luz é o Espírito Santo mesmo. Quando você tem fé, um extremo do pavio está em fogo para a glória de Deus, e o outro está submerso no azeite do Espírito Santo de Deus. Tem que haver luz, tão seguro como eu estou de pé nesse púlpito, correto? Mas se você, o que tem azeite, o que tem é azeite misturado com água, o que vai produzir? Vai explodir. É a mesma coisa que acontece com as lâmpadas de muitos hoje, estão explodindo. Foi acumulado muito carvão em cima, e tem que se levantar e limpar as suas lâmpadas. Se houve um tempo na qual as lâmpadas têm que ser limpas, é agora mesmo. Te apressa e escapa, porque eu não posso fazer nada até que tu chegues ali. E escreve Gênesis 19. Sim, vemos os juízos de Deus à mão, ao alcance. Lembrem, quando eu fique de pé naquele juízo e tenha que me enfrentar as coisas que disse, não tem que esperar até então. Agora, hora tras hora, noite após noite, Jesus Cristo aparece em diferentes formas, de maneira corporal, como esteve aqui na terra e revelou os segredos do coração. A outra noite, veio diante de 500 pessoas aqui mesmo, da mesma forma que o fez no dia de Pentecostes. Todos os que estavam aqui ouviram um estrondo dos céus, como um grande trovão que estremeceu a plataforma e passou por todo o edifício sem estar soprando o vento. Era um vento poderoso. O que nós fizemos? Ao invés de segurarmos em fogo e sair por todo o povo, dizemos: isso está muito bem. Eu não tenho dúvidas em minha mente a respeito. Levante-se e limpe a sua lâmpada. Você tem muito azeite misturado com seu espírito, ou muita água. Isso produz carvão, e a sua luz se apagará. Se fará em fumaça e não poderá ver o reino de Deus que está ao alcance. Estamos no tempo do fim. Levante-se, limpe a sua lâmpada e escapemos. Você não crê? Lembrem, antes que o mundo enfrente esse seu grande desastre que vem e que está predito nas Escrituras que acontecerá, Deus, em sua misericórdia, levará a sua igreja, porque a igreja não estará aqui para passar pela tribulação. Ló saiu do mundo que ia ser destruído. Noé entrou em algo que o guardou. Juntemos isso. Nós saímos do mundo, o qual vai ser destruído, e entramos em Cristo, que é o único que pode nos guardar. Noé entrou, Ló saiu do mundo. E de Sodoma, Noé entrou na arca que flutuou sobre os juízos. Irmão, não teve em nenhuma era um tempo na qual Deus tenha destruído um povo antes de tirar a sua igreja eleita dali.
Deus pode trazer juízo sobre uma igreja que Ele já declarou perfeita? Somos o povo, somos o corpo de Cristo. Nós estamos mortos em Cristo e somos contados como a semente de Abraão. Somos herdeiros de acordo com a promessa. Como então Deus pode nos julgar quando já nos julgou em Cristo? Se você está em Cristo, Ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. As obras que eu faço, vós também as farão. As mesmas obras. Eu sou a videira e vocês os ramos. Os ramos que permite que algum denominacional coma a fonte de vida, esse ramo se secará e será queimado. Mas quando o ramo, em boas condições, se injeta a vinha, produzirá a mesma vida que está na vinha. Se é uma árvore de durazno, tem que produzir durazno. Se é de uva, vai produzir uva. A vida que está nele prova o que é. Diga você de alguém que permaneça em uma organização feita por homem e possa chamar-se a si mesmo. Permita-me dizer algo. Deus em nenhum momento e em nenhuma era aceitou. Em nenhum momento e nenhuma era aceitou uma organização. E você mostra você na história e escreve a organizações. A Igreja Católica foi a primeira organização que houve jamais. O que diz em Apocalipse 17:17 diz que era uma prostituta e tinha filhas. A Igreja Protestante saiu da Igreja Católica e se organizou traçando linhas divisórias, dizendo: nós cremos nisso e em nada mais. E não deixaram espaço para que as ovelhas passassem. Eu não tenho nada contra a sua organização, mas isso é problema seu. Homens e mulheres que pensam: o meu grupo sabe tudo. O seu grupo não sabe mais do que Deus permite você saber. Jesus não morreu pelos metodistas, batistas ou pentecostais. Ele morreu pelo corpo completo. A visão mundial é para o corpo do Senhor Jesus Cristo, para que se prepare para o rapto. Essa é a minha oração. Querido amigo, Jesus olha cada movimento que você faz e conhece cada ação que você realiza. Há um certo tempo, um rei, George, da Inglaterra, antes de morrer, veio ao Canadá com a sua esposa. E quando o fez, as escolas soltaram as crianças, liberaram as crianças para poder saudar com as suas bandeirinhas britânicas ao rei. Eles estavam muito contentes de que o rei estivesse ali. Enquanto todos estavam reunidos nas ruas com as suas bandeirinhas, passou o rei com a sua formosa rainha. As pessoas choravam enquanto os viam passar. O mundo todo agitava suas bandeiras e se regozijavam. Se supunha que as crianças voltariam às escolas depois que o rei teria passado. Todos voltaram, menos uma menininha. A professora não encontrou, assim que saiu para procurá-la. Saiu para procurar na rua, a procurou por todas as partes e depois de um tempo encontrou ela parada em um poste de telégrafo com a sua cabecinha reclinada contra o poste. Ela estava chorando tão forte como podia. A professora perguntou a ela: o que acontece, querida? Você não agitou a sua bandeira quando o rei passou? E ela disse: sim, eu saudei ele com a minha bandeira, saudei o rei. E ela perguntou novamente: não estivesse bem pertinho dele? Sim, eu estive perto. Viste o rei? Sim, eu o vi. E então por que tu está chorando? O rei não olhou para mim. Eu sou tão pequenininha que ele não pôde me ver. E o irmão Branham diz: mas assim não acontece com Jesus.
Não importa se você não tem educação ou se quase não tem roupa para pôr. Cada movimento que você faz para Ele, Ele vê e entende. Por que você não permite hoje que o Espírito Santo se aproxime mais à cruz? Por que não se prepara hoje? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Vemos todos os sinais vindicando a sua breve aparição. Veja, Ele vê cada movimento que eu e você fazemos. Isso aconteceu no primeiro êxodo, no segundo êxodo e acontece nesse terceiro êxodo. Agora vejam, continua dizendo na mensagem: administrando bem o tempo mais importante do programa divino que foi pregado 13 de outubro de 2000 em Bogotá, Colômbia. Diz: e agora tem que ser concluída a construção da Igreja de Jesus Cristo, a criação da Igreja de Jesus Cristo, porque ali é onde são colocados os filhos e filhas de Deus de era em era. Por isso é que Cristo não trouxe os juízos da grande tribulação. É por isso que tão pouco se cumpriu esta grande explosão sobre a América do Norte, onde o reverendo William Branham, quando ouviu, olhou para trás e o que viu foi crateras e fumaças na América do Norte. Agora é a paciência de Deus, esperando que a Igreja de Jesus Cristo termine de ser construída, de ser criada. Agora vamos ali onde ele viu, para termos aí também já essa porção que nos cita aí o nosso irmão William. Isso está na página 365 desse livro, desta versão, mas da outra versão. É na 361. Onde nos narra aí da 360, onde nos narra das 7 visões, e essa é a número 7, onde ele disse: na sétima e última visão, ouvi uma explosão terrível. Quando dei a meia volta para ver, e aí ele escreve: Elias não estava em USA, estava na América Latina e no Caribe. Já não estava na sua quarta manifestação na América do Norte. Quando dei a meia volta para ver, a única coisa que vi foi ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Agora continua dizendo aqui: em momento algum o reverendo William Branham falhou, senão que foi a intervenção de Deus se estendendo a sua misericórdia e paciência para conosco. Na mensagem junto no aposento alto, pregado 7 de junho de 1987 aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora vejam que 10 dias depois que o Senhor subiu ao céu, chegava o dia 50, que era o dia de Pentecostes, porque 50 é Pentecostes. Mas os discípulos não sabiam quando ia chegar o Espírito Santo.
E enquanto isso, eles estavam no aposento alto, orando, estavam unânimes, ou seja, uma só mente, uma só forma de pensar, um só entendimento quanto às coisas de Deus, e pondo em ordem todas as coisas, e esperando no aposento alto a promessa do Pai, que Jesus disse que Ele enviaria 10 dias no aposento alto. Vejam na mensagem, o Deus dessa era perversa, na página 33, diz: notem, mas Deus está esperando até que a iniquidade desses modernos amorreus seja cumprida. Não se preocupe, Ele terá o seu Moisés preparado a esse tempo. Haverá um êxodo algum dia na terra prometida. Haverá um Moisés que virá e chamará fora, restaurar a fé dos filhos aos pais. Virá um desses dias. Você dirá: pois veja como progredimos. Certamente, a iniquidade dos amorreus ainda não é completa. Virá um desses dias. Deixem que se destruam eles mesmos. E escreve terceiro Êxodo com Moisés, a maldade dos gentios. Escreve também aí: a civilização, sabedoria, pervertem a palavra de Deus para agradar a cada um conforme ao seu gosto. Essa é a sabedoria humana. Pervertem a palavra de Deus para agradar a cada um conforme ao seu gosto. Cada denominação faz a mesma coisa. Satanás depois prega o seu próprio evangelho de sabedoria, a sua própria igreja. Há só duas classes de pessoas, o qual o Velho Testamento fala: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vocês sabiam disso? Querem anotar uma escritura para ele? 1 de João 3,10. Se querem a escritura, estou lendo aqui mesmo. Eu tenho anotado. Muito bem. Em Efésios 2:2, eles são chamados os filhos de desobediência, como foi Eva, desobediente à palavra de Deus. Os filhos de desobediência e desobediência não têm nada em comum. E então, como pode a noiva de Cristo se associar com uma denominação quando a pessoa é obediente, um é obediente, o outro desobediente? Como pode um ser a palavra e o outro ser a palavra pervertida? Como podem caminhar juntos em acordo? Não podem fazê-lo. Não tem comunhão de todo. Sair fora deles é do diabo. É a marca da besta se dirigindo a ele agora. Todas as denominações, eu não me importo quem seja. Deus está tomando não uma denominação, um povo para o seu nome, e desenha uma estrela de Davi. Uma denominação não recebe essas verdades. Será uma pessoa individual que possa ver a Deus e ver a sua palavra e crer nela. E não pertencer a nenhuma organização, senão viver por Deus, não por sua organização ou sabedoria intelectual de algum bispo ou algo que os tenha ensinado. Isso é correto. Os filhos de desobediência e os filhos de obediência não têm nada em comum. Um é do dia, da luz, e o outro da noite e escuridão. O nosso irmão William continua dizendo: todas estas coisas representam para o nosso tempo um lapso de tempo onde tudo é colocado em ordem para receber a promessa que corresponde ao nosso tempo. Vejam no livro de citações, na página 6A,
En el párrafo 56, No parágrafo 56, dice, en estos últimos días, diz: nesses últimos dias, y escribe un éxodo, e escreve um êxodo, en estos últimos días, nesses últimos Dios dias, va a sacar corazones verdaderos Deus vai de tirar todo corações lugar. verdadeiros de todo No lugar. importa cuánta Não importa falsificación, quanta cuánta falsificação, broma tenga el diablo, Dios levantará su quanta iglesia falsificação e fuera quanta de ella. oposição o diabo tenha, Deus levantará a sua igreja disso. Será um selamento tão certo quanto estou nesta plataforma, e a hora está próxima. E desenha uma pirâmide e escreve: investimento e rápido. Y una estrella de David en el otro lado. E do outro lado, uma estrela de Davi. En investimento está un poco ahí E em cortado, investimento está um pouco pero cortado aí, abajo se ven las mas letras. abaixo se vê as letras, vê a palavra investimento e rápido. Dice, aquellos, Diz: sigue aqueles, diciendo, continua dizendo, aquellos que la aqueles que a receberam, recibieron su mensaje, receberam a sua mensagem, tenían tinham mensaje. uma mensagem, e com esta mensagem caminharam ao aposento alto. Eram as pessoas que tinham a mensagem da primeira vinda do Filho do Homem. As religiões não tinham. Portanto, o Espírito de Deus não podia cair sobre eles no dia de Pentecostes, só sobre aqueles que tinham a mensagem de uma nova dispensação, a mensagem da segunda dispensação, a mensagem da primeira vinda do Messias, do Filho do Homem. E na mensagem, qual é a atração no monte? Nos diz na página 18 e 19. Esse extrato é o que ele se refere em uma das páginas dessa mensagem que nós vamos ler. E eu quero colocá-la aqui para que tenham também esta citação ali, para que quando ele cite, tenhamos aqui a página e o que o irmão Branham diz. Vejam, na página 18 e 19 diz, citando ali Isaías, diz: e virá o Senhor teu Deus e com ele todos os santos, e acontecerá nesse dia, aleluia, nesse dia, que a luz não será clara nem escura, mas haverá um dia o qual será conhecido do Senhor, nem dia nem noite, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Ó Deus, lendo alguns versículos, e termina neste que eu vou ler. Haverá luz no tempo da tarde, o mesmo profeta, e o povo está cego. Qual é a atração? Leiamos alguns versículos mais. Acontecerá também que naquele dia que sairá de Jerusalém águas vivas, e escreve a igreja. A metade delas ao mar oriental e a outra metade ao mar ocidental. O mar ocidental, ele escreve gentil. Sairão águas, sairão de Jerusalém águas vivas, escreve pessoas hebreias, e no mar ocidental escreve povo gentil. E escreve pessoas gentias, América Latina. O verão, e escreve colheita, e no inverno escreve juízo. O evangelho indo a judeus e gentios. O evangelho, escreve aí, do reino. E o Senhor será rei sobre a terra. O ser humano, escreve. Naquele dia o Senhor será um, e um o seu nome. E escreve o sétimo milênio.
Sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Continua dizendo aqui o nosso irmão William: esses foram os que subiram ao aposento alto e os que estavam esperando a promessa do Pai. Os demais não sabiam se havia ou não havia Espírito Santo. Não sabiam que o dia de Pentecostes, de Levítico capítulo 23, seria o dia em que o Espírito Santo desceria sobre as pessoas que o estariam esperando. No livro de Citações, na página 4, nos diz, do parágrafo 27, irmãos, uma multidão mista, o fenomenal estava feito, um grande avivamento estava acontecendo. Escreve: uma multidão mista, pessoas estavam sendo salvas, e um grupo surgiu incorporando isso, personificando isso. Eles subiram agindo como se fossem crentes, claro, colocaram as sandálias e tudo e se arrumaram. Mas aquela mesma multidão mista que tomou a comunhão e saiu em marcha foi a mesma que começou a murmurar e fazer com que os filhos de Israel de reticências, Israel, seus corações voltassem para o Egito novamente. Isso é o que é. Essa noite, irmãos, temos um avivamento e haverá uma multidão mista, tão verdadeira quanto qualquer coisa. Tudo o que aconteceu no primeiro êxodo e no segundo êxodo vem ser atualizado no terceiro êxodo, mas com diferentes personagens. Continua dizendo: para expressar-lhe era preciso ter uma mensagem, a mensagem da primeira vinda do Filho do Homem, e crer na primeira vinda do Filho do Homem, ter essa mensagem e estar na segunda dispensação. Não foram os da primeira dispensação os que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não foram os da primeira dispensação os que subiram ao aposento alto, senão aqueles que passaram da primeira dispensação à segunda dispensação, e da mensagem da lei à mensagem da graça, a mensagem da primeira vinda do Filho do Homem. Eles tinham conhecido a sua posição no reino. Espiritualmente, eles estavam na era de pedra angular. Agora passemos à página 171 do livro de Citações. Essa é das últimas páginas. Parágrafo 15, 31 diz: a palavra do Senhor, algumas vezes, vocês têm que colocá-la em seu lugar apropriado, ou não é a vontade do Senhor. E desenhe uma estrela de Davi, e desenhe ali a pedra angular e as eras, e uma seta apontada à pedra angular, cruzando por todas as eras. E também escreve do lado, com uma seta dessa anotação, a pedra angular, escreve: por a palavra em seu lugar correto, era, dispensação, mensageiro e povo. Agora vejam esse próximo extrato, que é 15:32. Agora vocês veem este tempo de trigo agora. Está chegando o tempo de colheita. Essa não é a era de Lutero, essa não é a hora de Pentecostes, essa é a era da noiva. Como Moisés chamou uma nação
fora de uma nação, Cristo hoje está chamando a igreja fora de uma igreja. Vocês veem? A mesma coisa em tipo, levando-lhes a gloriosa, eterna terra prometida. E desenha as eras e setinhas acima até a pedra angular. E escreve o terceiro êxodo, a terra prometida. Milênio, tempo de colheita. Faz um desenho de uma pedra angular. Continua dizendo, as religiões daquele tempo, o judaísmo estava na sétima etapa, ou era da igreja hebraica. Os discípulos de Jesus, que subiram ao aposento alto espiritualmente, e estavam no aposento alto da era de pedra angular, da era da vinda do Filho do Homem 2000 anos atrás. Eles tinham reconhecido a sua posição e tinham se colocado na posição correta, na era correta, na etapa correta, no lugar correto, para receber a promessa do Pai. Isso na citação, uma das citações que fala de quando a noiva reconheça a sua posição. Veja, a 931, o novo nascimento, da página 107. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela a pessoa, esse grande mistério. Esse é o novo nascimento. E desenha uma pedra angular e uma seta até aí, a pedra angular. Agora, esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reúna todo aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia e Deus expressado por meio da sua palavra nas mesmas ações e atos como quando fez a palavra manifesta? Ou se a igreja unicamente conhecesse sua posição e desenha uma seta à pedra angular, e aí na parte de baixo das eras e uma seta à pedra angular, ou seja, a essa posição na pedra angular, assim será algum dia. E então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconheça o que é. E desenha uma pedra angular ali. E escreve adoção. E anotem essa porção desta página 107, parágrafo 931, porque aí nós já podemos acrescentar algo que está aqui nesses dias. Mas vamos continuar aqui. Nesta mensagem que estamos lendo, que nós lemos faz um momentinho, Deus dessa era perversa. Vamos ver aqui o que diz na página 42. Abaixo, e segue na 43 e diz: agora, ela edificou todas estas coisas, fez grandes igrejas, edificou colégios, escolas, levando as pessoas e educando-os a uma melhor tal chamada civilização, e os tem educado por uma civilização moderna que os tem trazido a um precipício de morte pela sabedoria, longe de Deus e sua palavra.
Não vê o plano todo? O entende, igreja. Os que ouvem pelas linhas radiais, o entende ali como quando estão com suas próprias congregações, digam amém. E então os demais saberão onde vocês estão de pé. Vê, Ele o fez. É um Deus dessa terra e edificou com eles, edificou universidades, hospitais, bibliotecas e todas estas coisas para a ajuda temporária do homem, só bastante para enganá-los, para que saiam dessa palavra. E onde os tem levado? Toda a igreja mundial é lançada à morte, porque Deus disse que queimaria a prostituta e suas filhas com fogo perpétuo. Sai dela, povo meu, não sejam tomados aí dentro, retirem-se destas coisas tão logo quanto possam. Por sua sabedoria científica, ela pôde fazer isso. Agora notem, sem a palavra de Deus, Deus nunca ordenou que saíssemos e tivéssemos escolas. Ele nunca nos disse que construíssemos hospitais. São bons. Ele nunca nos disse que edificássemos bibliotecas. Não, Senhor. Ele nunca. Ele disse: pregai o Evangelho. E o Evangelho é manifestado, demonstrado o poder do Espírito Santo. Paulo disse: o Evangelho veio a nós não só por palavra, mas por manifestação e demonstração do Espírito Santo. E Paulo disse: eu não vim a vocês com palavras de sabedoria de algum doutor e assim sucessivamente, mas eu vim a vocês em poder e demonstração do Espírito Santo, para que a sua fé não estivesse em sabedoria ou em entendimento de homem desse mundo, mas em poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele vive, e Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Deus nos ajude a crer na mesma coisa, e Deus vindica a mesma coisa, assim como tem estado fazendo. Ele os afasta de ver a verdadeira revelação e fé da palavra de Deus sendo revelada e vindicada hoje, com as suas escolas, bibliotecas, literaturas, hospitais e assim sucessivamente. Vê? Ele o afasta dele. Agora ele está interpretando assim como fez a Faraó, tratando de afastá-lo, que veja o significado da palavra vindicada da sua era, e escreve significado verdadeiro. Prometida na luz da tarde, vindicada e provada. Está tratando por sua sabedoria e escolas e pessoas melhor educadas e médicos e assim sucessivamente, afastá-los de ver isso, o que for, para que não veja isso e veja que esse é Jesus Cristo. Como sabe que é Jesus Cristo? Ele é a palavra, e é a palavra dessa era, e escreve: Jesus Cristo é a palavra dessa era. E essa era disse que isso aconteceria nesta era, e aqui está acontecendo. Vê? Ele está fazendo o melhor para impedir que você veja isso. Ele porá qualquer nome sujo que possa a ele. Ele os chamará santos roladores e todo o resto. Ele chamou Jesus Beuzebu. E se chamam o mestre da casa Beuzebu, quanto mais chamarão os discípulos. Por isso dizia assim: árvore verde fizeram isso, o que não farão com o seco, tratando de evitar que vejam o verdadeiro significado da palavra. Vejam, veja, ele o está interpretando, dizendo o que quer dizer isso. E eu digo: eu prometi que nos últimos dias enviaria Malaquias 4. Isso não precisou interpretar, ele fez. Ele disse que assim como nos dias de Ló, o mundo estará em uma condição sodomita. E no tempo eu revelarei o Filho do Homem exatamente por ele. Temos todo tipo de personificação e todo o resto, mas temos ao verdadeiro também. E ele disse que o faria. Ele disse que o anticristo se levantaria e enganaria os escolhidos se fosse possível. Mas não é possível. Mas disse: deixem-os sós,
deixe-os seguir. su insensatez Sua insensatez será descoberta. Por quê? la prueba de la A palabra prova da palavra o prova. cuando Vê? llegues a esa palabra Quando cheguem a essa palavra, isso de este modo passou desse modo. o yo no creo Que, en la oh, eu simiente não de la creio na serpiente, semente da serpente. Eu não creio nisso. eso o lo Isso ou naquilo outro. se te ha revelado. Nunca foi revelado a ti. Vê? Nunca. Oh, hermano, Ó, irmãos, solo mire dónde vamos apenas a tener que veja acabar, onde vamos porque ter son que acabar, porque são as 12. noten, Note, tratando de evitar que veja o significado da palavra dessa era, da luz da tarde, sendo interpretada. Isso é o que quer dizer? É o tempo do êxodo que está ao alcance. E Deus vem por ela, tão seguro como o mundo. E ele escreve: Satã evita que vejam o significado verdadeiro da palavra. E escreve o terceiro êxodo, e sendo interpretada, escreve vindicada. Agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William nesta mensagem, não é em qualquer lugar, não é crendo em qualquer coisa, não, é reconhecendo a posição no reino que corresponde para esse tempo, colocando-se nessa posição e crendo na mensagem que corresponde para esse tempo. Essa é a única forma na qual a pessoa pode receber a promessa divina. Eles continuaram no aposento alto e no dia de Pentecostes, no dia 50 depois da ressurreição do Senhor, um estrondo do céu, como um vento impetuoso entrando na casa, o estremeceu e foram cheios do Espírito Santo. As pessoas que não estavam nessa era se maravilhavam, ou seja, que não estavam no aposento alto. Estavam vendo essas pessoas falarem e as entendiam em seus próprios idiomas e diziam: mas não são galileus? Não estão falando em seu próprio idioma? Como nós o ouvimos falar em nosso idioma, na qual somos nascidos? Vê, porque estavam em outra era e não entendiam o que estava acontecendo ali. Agora vejam na mensagem: o servo bem-aventurado, ao que mais lhes é dado e mais lhes será demandado, pregado 28 de abril de 2001, diz, ao lado da visão da carpa, diz, e agora, e vejam, na visão da carpa, e aí, quando nos fala da terceira etapa, onde nos diz que o que vimos manifestado parcialmente será manifestado em todo o seu poder, e isso será na terceira etapa, quando vem a apertura. Para esse tempo, será a adoção, e haverá um ministério e um mensageiro que será e que estará adotado. Vou ler de novo: e haverá um ministério e um mensageiro que estará adotado para esse tempo. E os ministérios de Moisés e de Elias são os que para o povo hebreu estão prometidos, estão marcados para cumprir estes grandes milagres e maravilhas. Vejam, o nosso irmão Branham viu na visão da carpa a coluna de fogo operando em um quartinho pequeno de madeira, e havia alguém ali, ao qual estava falando a coluna de fogo, alguém que estava ali. E o nosso irmão Branham, estando fora, estava vendo toda a atividade, um culto, estava vendo também os milagres, e ele não estava dentro desse quartinho, e estavam acontecendo esses milagres. Agora a terceira etapa é a palavra, é a espada de dois gumes. O nosso irmão Branham, vejam o que disse em uma ocasião na mensagem dos 7 selos. Ele disse que a espada do rei é a palavra. Isso está na página 470,
En ese momento una voz tronó Nesse momento, uma voz trovejou un poquito más arriba. um pouquinho mais Tenía acima. las manos alzadas, Tinha as así mãos alzadas, levantadas assim e de repente algo me cayó en la algo mano. caiu em minha mão. Él escribe allí la E ele tercera escreve ali a terceira etapa. etapa. Ahora yo no sé. Agora eu não No puedo sei, decir. eu não posso Seria que dizer. estava dormido? Seria que estava dormindo? ¿Sería que estaba dormido? Seria Yo que no estava sé. dormindo? Eu não sei. Estaba como fuera de mí. Estava como que fora de mim? Eu não sei. Fue una visión. Foi uma No le visão? puedo decir. Não posso dizer. A única coisa que posso dizer é que foi igual a como quando chegaram esses anjos. Entonces, Então, esto cayó en mi isso mano, caiu em minhas mãos. y alcé la vista para E ver. levantei a vista para ver e era uma espada. Tenía un puño de marfil Tinha um punho de marfim muy bello muito velho. y la guarnición E a era de oro puro. guarnição era de ouro puro, muito belo. E a guarnição de ouro puro. E a espada mesmo era como de cromo, como de prata, mas muito Y brilhante. tenía un filo tan E tinha um fio tão tremendo. tremendo. E pensei, Recuerden lembrem, en Josué capítulo em 5, Josué capítulo 5, donde él vio a ese ángel, onde ele viu esse anjo com a espada desembainhada. y pensei, E pensei, eso es muy hermoso, isso é muito formoso y me cabía e perfectamente cabia en la mano. perfeitamente na minha mão. Entonces me di cuenta y dije, Então me dei conta e yo vi, siempre he tenido un temor mas eu por sempre estas tive um cosas. temor por essas coisas. Uma espada, pensei, o que eu farei com isso? En ese momento una voz E nesse tronó momento por uma todo el voz canto, trovejou hizo por todo o rodar las cânion e piedras fez dijo, rodar as pedras e "Esta es la disse, espada del rey". essa é a espada do rei. E então Volví en mí. voltei Ahora, para si mim. hubiera dicho, E agora se tivesse dito a espada de um rei, isto seria outra coisa, mas disse a espada do rei. hay un solo rey, Tem ese só es Dios, um rei e esse é Deus. Ele tem só uma espada, sua palavra, por la cual yo vivo. pela qual eu vivo. Que Deus me ajude a Que trazer Deus su me santa ajude a trazer a sua santa vestidura e com a sua palavra aberta aqui, la palabra. é a palavra. A eso se refería A isso se referia en ali, esa lectura nessa leitura que nuestro hermano William que o nosso allí irmão William citó. ali citou. La espada es, A espada la palabra es, é a palavra, é a espada. Ou a espada é a palavra. vamos a ponernos ya de pie Vamos já nos colocar de pé para tener así para termos assim o tema para hoje: el viento o recio vento forte del oriente. do Oriente. En este mensaje Nessa mensagem, él los dejó ele de pie deixou cuando él lea la escritura de allí. pé quando ele leu a escritura ali. Por ahí pueden mensaje un poquito largo. É uma mensagem um pouquinho Ya longa. cuando vayan Já quando vão, leyendo, ele vai que lendo. termine la escritura, Quando ele termine a escritura, ahí pueden sentarse, aí vocês quedarse podem se sentaditos sentar e ficar sentadinhos quando ele termine de ler a escritura. y ahí E aí, continuar escuchando este continuar mensaje tan ouvindo esta importante, mensagem donde tão importante, onde contém mucha revelación. muitas revelações. Así que dejamos Assim que deixamos imediatamente conosco en este tema el viento nesse tema, o vento forte do Oriente, a nuestro apreciado ao nosso hermano apreciado irmão y amigo el e doctor amigo, o doutor William Soto Santiago.